Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é No Tanks. O vídeo é feito aos 45 do segundo tempo. Estou lançando os vídeos sempre aos finais de semana, no sábado ou domingo, de acordo com o que a nossa agenda permite. Nesse final de semana foi bem corrido, então aqui nas últimas horas do domingo eu estou trazendo aqui o vídeo para vocês. No Tanks é um jogo de 2004 de Thorsten Gimler, espero que eu esteja pronunciando o nome dele certo, lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Em que consiste No Tanks? No Tanks nós temos um baralho de 33 cartas numeradas de 3 a 35. Elas não vão de 1 a 33, vão de 3 a 35. E nós temos 55 dessas fichinhas vermelhas, certo? No Tanks é um jogo para 3 a 5 jogadores. 3 a 7, falei besteira. De 3 a 7 jogadores. Para começo de conversa na partida, você irá dividir as fichinhas vermelhas entre os jogadores. Caso você esteja jogando com 3 a 5 jogadores, por isso que eu me confundi ao falar alguns segundos atrás, caso você esteja jogando de 3 a 5 jogadores, cada jogador recebe 11 fichinhas vermelhas. Caso você esteja jogando com 6 jogadores, cada um receberá 9 fichas. E caso você esteja jogando com 7 jogadores, que é o número máximo, cada jogador receberá apenas 7 fichas. As fichas restantes, se houver, voltam para a caixa do jogo e você não vai utilizá-las. Então vamos simular aqui uma partida para 4 jogadores, certo? Cada jogador aqui vai ser representado por uma pilhazinha de fichas. Bom, escolhe um jogador inicial, pelo método que você achar mais adequado. Ele irá embaralhar as cartas. Sugiro que embaralhe muito bem, porque vocês vão ver que existe uma tendência de, no final da partida, cartas de valor próximo acabarem ficando juntas. Então, entre uma partida e outra, é bom dar uma embaralhada muito bem feita. Ele irá remover 9 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem ver o seu conteúdo. E essas 9 cartas voltam para a caixa do jogo, sem que ninguém sequer saiba quais são elas. O primeiro jogador, então, as cartas restantes são deixadas no centro da mesa, e o primeiro jogador, então, vai revelar a primeira carta da pilha. E a carta foi o número 7. O jogador, então, deve tomar a decisão se ele quer pegar aquela carta para si, ou se ele quer dizer não obrigado, como diz o nome do jogo, e para fazer isso, ele deverá colocar uma ficha sobre a carta. Para pegar a carta, ele simplesmente pega. Para não pegar a carta, ele deverá depositar uma ficha sobre a carta. Passa então para o jogador da esquerda, que irá decidir se ele pega a carta ou se diz não obrigado e coloca uma ficha sobre a carta, passa a vez para o próximo e assim sucessivamente. Cada jogador vai ter a oportunidade de dizer se deseja pegar a carta ou se deseja recusar a carta. Para recusar, é necessário depositar uma ficha sobre a carta. Bem, e por que os jogadores iriam querer pegar ou não pegar uma carta? O que leva eles a aceitar ou recusar uma carta? Bem, No Tanks ele é um jogo de pontos negativos, ou seja, no final da partida vai ganhar o jogador que tiver menos pontos. E cada carta vale o seu número de face em pontos, o que significa que o cenário ideal seria o jogador não pegar nenhuma carta, caso fosse possível. E caso pegue, que sejam aquelas de menor valor possível. Então o jogo vai rodando assim, com os jogadores dizendo se aceitam ou não aceitam a carta. Até que algum deles finalmente aceite pegar. O jogador então que aceitar pegar a carta leva não só a carta, como todas as fichas que estão sobre ela. As fichas, além de servirem para que você possa recusar uma carta, elas são a munição que você tem, digamos assim, para poder recusar uma carta, elas também valem um ponto a menos no final da partida. O jogador que
os jogadores vão contar os pontos que eles possuem em cartas e também vão contar a quantidade de fichas que sobraram nas mãos. E cada ficha que sobrou na sua mão no final da partida vai valer um ponto a menos. Então é disso que se trata o jogo em resumo. Os jogadores vão fazer essa análise de risco, de custo-benefício. A partir de qual momento vale a pena pegar uma carta, sabendo que ela vai valer a quantidade de pontos que está escrita nela, mas sabendo também que ao pegar a carta você leva junto todas as fichas que estão sobre ela, sendo que as fichas vão valer pontos a menos no final do jogo, além de servirem para que você possa recusar pegar outras cartas até de valor maior. Então, por exemplo, uma carta 7 como essa com 4 fichas já se torna interessante. O jogador vai pensar, bem, no fundo ela está valendo só 3 pontos, né? Porque são 7 pontos positivos, mais 4 fichas. No fundo do fundo é como se ela valesse apenas 3. E essas 4 fichas aqui vão aumentar o meu estoque de fichas, vão aumentar a minha possibilidade de recusar outras cartas de valor maior em rodadas seguintes. Então, disso que se trata o jogo, de você analisar em cada momento qual o custo-benefício de você pegar ou não pegar uma carta, levando em consideração o seu valor e a quantidade de fichas depositadas sobre ela. As cartas que um jogador pega para si devem ficar sempre visíveis para os seus adversários. Já as fichas, não. É aqui no nosso exemplo, para representar os 4 jogadores, eu deixei essas 4 pilhas de fichas, mas no jogo de verdade, o jogador pode ficar com as suas fichas na mão, sem que os demais jogadores saibam a quantidade de fichas exatas que ele tem. Isso, inclusive, faz parte do jogo, um certo nível de blefe, de você, às vezes, fazer os adversários pensarem que você ainda tem muitas fichas na mão, quando você não tem quase nenhuma, ou vice-versa. O que acontece se chegar na minha vez de dizer se aceito ou não aceito a carta e eu não tiver mais nenhuma ficha na mão, já estiver com meu estoque de fichas zerado? Nesse caso, eu sou obrigado a ficar com a carta. Bem, o jogador que pegou a última carta é quem vai virar a carta seguinte e tudo começa mais uma vez. Ele vai dizer se aceita ou não, vai colocar, caso não aceite, vai colocar uma ficha e assim sucessivamente. Isso se prolonga até quando? Até que se acabe a pilha de 24 cartas, são 33 ao todo, mas no início da partida a gente remove 7. Quando acabarem-se as 24 cartas, é feita a contagem de pontos. Somam-se os pontos das cartas, subtrai-se os pontos das fichas vermelhas que tiverem sobrado na mão de cada jogador, e assim chega-se à pontuação final. E quem tiver menos pontos é o vencedor. Então, no Tanks é apenas isso? Não. Falta o detalhe que, na verdade, é a parte mais interessante do jogo. É a parte mais genial do jogo, que são as cartas em sequência. Sempre que um jogador pegar para si 2 ou mais cartas em sequência, aqui por coincidência a gente teve 2 cartas em sequência saindo logo no começo do jogo, apenas a carta de menor valor é que será levada em conta. Ou seja, essa sequência aqui de 7 e 8, ela não vale 15 pontos, ela vale apenas 7. Apenas a carta de menor valor é levada em consideração quando você tem uma sequência de 2 ou mais cartas. Então, para esse jogador aqui, por exemplo, que pegou a carta 7, para ele é muito vantajoso pegar a carta 8. Porque ele vai pegar uma carta, provavelmente com um certo número de fichas em cima, e aquela carta não vai trazer nenhum prejuízo a ele, pelo contrário, ele não vai somar ponto nenhum na sua pontuação final, não é mesmo? O contrário também pode acontecer. Se o jogador já tem a carta 8, pegar a carta 7, vai ser ótimo para ele, porque na verdade ela vai valer um ponto a menos, né? Em vez de ter 8 pontos na sua contagem final, ele agora vai ter apenas 7, além das eventuais fichas que houverem em cima da carta. E é por isso que nós temos aquela retirada das 9 cartas no início do jogo. Porque é muito comum de acontecer o seguinte: o jogador tem, por exemplo, a carta número 14, mais adiante. Bem, só abrindo parênteses aqui, eu deixei essas cartas de fora da pilha apenas para facilitar a gravação do vídeo na hora de dar o exemplo, mas é evidente que num jogo de verdade todas as cartas vão estar embaralhadas juntas, não é mesmo? Mas, fechando parênteses, o jogador pode ter a carta número 14, mais adiante vem a carta de número 16 e ele adquire essa carta para si, na esperança, na expectativa
de que mais à frente vem sair e virá sair a carta de número 15. Ele irá fechar uma sequência de 3. E essas 3 cartas, no fim das contas, valeram apenas 14 pontos. Só que pode acontecer que a carta 15 nunca venha a sair, porque pode ser que ela seja uma daquelas 9 que foi removida no começo da partida. Então, isso é um elemento a mais que acrescenta um nível de estratégia, um nível de risco que o jogador tem que avaliar muito mais elevado. À medida que o baralho de cartas vai diminuindo, a probabilidade de sair aquela carta específica que você está precisando também vai diminuindo. Então esse é um fator que o jogador tem que levar em conta na hora de tomar suas decisões. Então é isso. Resumindo, o jogo é extremamente simples, extremamente rápido, e um dos que mais a gente costuma jogar aqui em casa, de 3 a 7 jogadores. Recapitulando, o jogador vira a carta, diz se deseja ficar com ela ou se não deseja. Caso não deseje, precisa colocar uma ficha sobre ela, passa a vez para o próximo, e assim o jogo vai rodando até que algum jogador finalmente aceite ficar com a carta. Aquele que aceitar ficar com a carta pega não apenas a carta, como também todas as fichas que estiverem sobre ela. E na contagem de pontos final, bem, o jogo se prolonga até que o baralho de cartas se esvazie. Na contagem de pontos final, cada carta vale o seu valor de face, com o detalhe de que cartas em sequência, como nesse nosso exemplo aqui, 2 ou mais cartas em sequência, você considerará apenas o valor da carta menor. Cada ficha vermelha, ao contrário, valerá 1 ponto a menos. E no final, o jogador que tiver feito menos pontos é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. O vídeo saindo aí aos 45 do segundo tempo. Mas o que importa é não deixar vocês sem o vídeo da semana. Joguem no Tanks. Se gostaram do vídeo, deixem sua curtida, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até o próximo jogo.